Olá, galera, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou super feliz, super emocionado. Vocês até devem perceber a minha excitação na fala, porque eu estou muito feliz, muito contente desse momento agora, porque esse aqui é um projeto que para mim é muito importante e eu acredito que vai acrescentar muita coisa para os músicos, as músicas e os artistas em geral. É a volta do meu podcast Reflexões de um Músico. Eu estou muito feliz, essa seria uma segunda temporada e daqui para frente, bora acontecer esse podcast de novo. Então, muito obrigado a todas as pessoas que já vêm assistindo, já vêm acompanhando. Obrigado por aquela segurada que vocês deram nesse tempo que eu teve que parar. Teve que colocar em pausa, em stand-by para terminar umas coisas. E agora, esse podcast, como falei antes, veio para ficar. E eu estou hoje principalmente completamente feliz, muito emocionado. Até confesso para vocês que dei meio um chororó antes de começar, porque estou muito grato de ter um convidado incrível aqui comigo, uma pessoa que admiro muitíssimo como artista. Ele é um grande artista, uma grande pessoa, um grande violonista e está pela segunda vez aqui. É a primeira pessoa, além de ser o primeiro em fazer esse podcast, essa volta, ela é a primeira pessoa que volta ao podcast. Segunda vez que tenho a honra de ter a Felipe Garibaldi aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro. Que prazer, que prazer. Muito Poxa obrigado, vida. viu? Seja bem-vindo ao podcast, todo cara. Demais, cara. Que prazer. Que alegria. E tá fazendo parte desse momento de volta, no formato assim, né? A gente finalmente presencialmente junto, né? Cara, muito contente, muito contente. É uma inspiração, assim, ó. Todo o trabalho que você faz, a contribuição que você dá. De fato, cara, de coração. Assim. Muito obrigado, querido. Estou super feliz. Prazer demais, cara. De esse encontro. E para a galera que talvez já assistiu o podcast anterior, que pode ir lá conferir para saber mais da carreira desse grandíssimo artista. Além de, a gente já tem uma amizade já de anos, né? Inclusive de mais de 4 anos, porque a gente começou nosso vínculo antes de eu vir morar para o Brasil. Mas, embora todo o sentimento que a gente sente com muita sinceridade, é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, cara. Pois é, né? Pois é, cara, que alegria. E já rolava essa amizade, né? Essa troca muito, muito boa, assim, das coisas da vida de músico, das reflexões de músico, né? E agora, pessoalmente, a gente pôde tocar junto, né, cara? Sim. Isso, a gente não só fala de música junto, mas agora a gente fez música junto, né? Sim. Para a galera claro que esse podcast vai sair um pouquinho mais tarde, mas contextualizando a galera que está ouvindo, ontem mesmo a gente deu um concerto de violão que foi lindo, tipo, para mim foi uma honra tocar contigo, cara, foi lindo demais. Cara, bom demais, bom demais. E né, a gente tocou solo um pouco cada um e depois tocamos junto. E isso vai acontecer, galera. Até eu ter falta de um estúdio, vocês aguentem aí, que chamam vão chegar lá. Por enquanto vai ter barulho de ambiente. Eu pensei, vamos ouvir a moto, vai editar, não vai, vamos aceitar que Exatamente. Tamo aí, isso aí. Então, nossa, cara, e assim, né, a gente combinou como eu falei, ter uma parte solo cada um e depois tocar junto. Eu queria, a principal coisa pra mim era te ouvir ao vivo e tocar junto, assim. A minha parte eu fui tocar só assim só porque eu tenho que tocar também e tal, mas eu queria poder curtir ali, tá ouvindo e depois tocando junto também, cara. Você é um artista, assim, muito inspirador. As suas reflexões expressam muito do artista que você é, né? Então, acho que, né, para o pessoal que ouve aí, que acompanha o seu trabalho, tudo que você compartilha, é muito bonito de ver como essa profundidade, essa expressividade que você tem como comunicador, também é como artista. Obrigado. Então, é um prazer, é uma honra estar junto e somando, cara.
Parabéns. A honra é toda minha e com respeito a ontem também, eu só queria ouvir você, que foi incrível, a sua parte foi fascinante e depois tocar junto foi sinceramente, querido, uma das coisas mais emocionantes que eu vivi fazendo Para mim música, também, para de mim também, verdade. para mim também. E, Com e, certeza. e eu queria começar quero te fazer muitas perguntas e conversar sobre várias coisas, mas aproveitando, utilizando como pivô, né, o evento de ontem, queria falar com você sobre o fato de tocar, né? E como é que é para você, como que você administra as emoções, o que que significa, a preparação também, inclusive teve esses tempos fazendo alguns vídeos no meu canal falando um pouquinho sobre, e eu acho que é um assunto às vezes meio, não sei se falar tabu, mas sim um assunto muito misterioso, o Sim, com fato de certeza. tocar, que eu acho particularmente que teria que ser muito mais normalizado, o fato do concerto. Então quero conversar contigo sobre. Não, com certeza, cara, isso é um tópico tão importante, um assunto tão importante. Essa coisa, né, de lidar com as emoções, com a ansiedade, né, a ansiedade do palco, né? Sim. Com certeza. Assim, quem é músico sabe, e quem não é músico, né? Eu sempre gosto também de compartilhar, porque às vezes as pessoas pensam, né, como é que é estar tocando assim em público, estar... Eu lembro quando eu era criança e não tinha começado minha vida musical ainda, eu ficava pensando várias coisas. Quando eu via um músico se apresentando, pensava assim, nossa, e se der uma coceira no nariz? Você tá tocando ali e tal, dá aquela coceira terrível no nariz. E se você quiser espirrar? E se, sabe? Não pode parar a música para coçar o nariz, né? Então, e engraçado, né? Eu já tive ocasião de, assim, nunca tive de coçar o nariz, de querer coçar o nariz durante a música, mas já tive, por exemplo, de estar tocando e engasgar. E precisar tossir, e enfim, Já. só curiosidade. Não é o público que tem que tossir, engraçada. senão que você que tinha que tossir. Né? Exatamente, eu que tava tendo problema tossindo. E como que você fez? Segurou, tosseu, o que fez? Cara, eu Tocando assim, segurei. com a meia assim. Segurei. A sorte é que não era assim uma apresentação, um recital, um concerto. Eu tava tocando música ambiente para um jantar. Tá. Entendeu? E aí o que que eu fiz? Eu passando mal ali, morrendo. E aí eu fui segurando e acabei a música antes. Eu eliminei as repetições, fiz uma cadência Claro. ali, pam, improvisei uma escala e uma cadência e acabou. Enfim. Mas cara, esse é um assunto que pega tanto pra gente, né? Assim, acho que é uma das grandes, uma grande parte de ser músico, de enfrentar essa coisa de ser músico, é lidar com o palco e tudo mais, a ansiedade de performance e tal. Eu consigo pensar em algumas coisas que fizeram assim uma total diferença para mim, né? E eu gosto de compartilhar isso. Gosto muito, muito, muito. Porque assim como me ajudou, eu quero que ajude outras pessoas. E eu não gosto de mistificar a atividade do músico, sabe? Assim, eu gosto de acessibilizar a música como prática, como arte, como expressão. Então, eu gosto de desmistificar, assim. Mas assim, falando principalmente para músicos, né, que estejam ouvindo a gente. Primeira coisa que me ajudou foi estar me expondo, assim, entendeu? Simplesmente vai, enfrenta e toca, porque quanto mais você enfrenta o público, né? Enfrenta é uma expressão ruim também, enfrentar, essa ideia de enfrentamento, não é essa ideia. Se expõe, né? Essa ideia de se colocar nessa situação, de viver, quanto mais você experiencia isso, quanto mais você vivencia isso, mais naturalizado vai ficar, né? E é como você falou, né? Essa coisa, a gente estava conversando ontem, né?
eu achei muito perfeito isso que você falou, que muitas vezes parece que tem a vida cotidiana e aí a apresentação, a performance, é essa coisa assim totalmente extraordinária de um outro mundo e tal, né? Exato. Isso é muito perfeito. Deve ser uma coisa da vida, é mais uma atividade da vida. Claro, Da vida mundana, né? Cotidiana. claro que cada atividade da vida vai envolver uma preparação, um certo ritual e até um certo estado mental para que você realize aquela atividade. Mas é assim, é mais uma atividade da sua vida, né? Não quita que não deixa de ser uma atividade que demandam tem atividades que demandam desafios maiores que outros, com certeza, né? Exato. Mas não quita esse fato de mais uma da vida, não uma Exato. fora Exato. da nossa vida, no nosso mundo. É uma atividade que eu acho que deve ser o mais natural possível e prazerosa possível. Então, prazer, assim, sempre buscar prazer com a música, né? E aí, nossa, aí tem várias coisas para falar, né? Mas uma das coisas para você ter esse prazer, né? Então, se expor bastante, ter prazer, é tocar o que você gosta. Isso aí é todo um outro, né, mundo. Mas no mundo da música clássica, né, do violão de concerto, é todo muitas vezes existem situações onde você é imposto e tem imposição de tocar X tipos de repertório e aí tem poucas coisas tão difíceis como quanto tocar algo que você não se Exatamente. reconhece lá, né? Acho que tem uma busca por uma sinceridade, assim, de não, o que eu gosto? Eu vou tocar isso que eu gosto. Ao mesmo tempo, né, como músico, como artista, né, se abrir para diferentes estilos, né, e estéticas musicais. Eu acho que é importante também encontrar o prazer de cada estética musical. Mas enfim, esse negócio de gosto de repertório e escolha de repertório é um outro tópico, mas faz parte do lidar com o palco, é estar tendo prazer ali. A outra coisa, aí são coisas um pouco mais específicas, que me fizeram muita diferença assim, nos tempos mais recentes. Eu nunca fiz assim, uma prática de mindfulness, né? Eu não sei agora, como é uma coisa que eu aprendi lá nos meus estudos nos Estados Unidos, eu não sei qual termo, se tem um termo em português. Não, talvez Mas é conhecido o coisa. término aqui, né? Que é o né? fato de estar no presente, né? Eu não tinha acesso a isso quando eu estava aqui. Então, é bem isso. Mas eu aprendi algumas coisas que me ajudaram, assim, né? Alguns exercícios mentais que nem faço assim demais, mas faço com alguma frequência e me ajudam. Não só na hora de ir para o palco, mas no estudo, na preparação. Claro. Né? Então, exercícios de concentração e foco. Por exemplo? Esse ponto, né, do mindfulness e o próximo ponto que eu vou falar depois, né, para fechar aí 4 pontinhos, esses 2 últimos que eu estou pensando agora, né, eu aprendi com a violonista e médica Serap Bastep-Gray, que é a parceira do meu professor no doutorado lá no Peabody Conservatory, que é o Julian Gray. Então a esposa dele também trabalha ali no departamento de violão, dá aula de música de câmara, dá aula de saúde, ela faz parte da clínica de saúde para músicos Que interessante. e tudo mais. Então ela é violonista e médica. Então, né, foi assim, fantástico estar ali aprendendo com ela. Então ela ensinou pra gente ali, a gente tinha, né, nossa aula de música de câmara com ela, um trio de violões que a gente tinha, justamente para ajudar a gente com a ansiedade de palco e a performance no palco. Ela nos ensinou alguns exercícios de mindfulness, então de sentar, respirar de uma determinada maneira, pensar de uma determinada maneira, imaginar certas imagens, né? Tinha um negócio assim de ir na sua lembrança, na sua memória, para um lugar onde você se sente seguro e tranquilo. Tenta lembrar de algum momento na sua vida
né, em que você se sentiu extremamente seguro e tranquilo. Imagina esse lugar, imagina que você está lá. Aí nesse lugar, aí imagine um círculo dourado de luz, e aí imagina que você entra nesse círculo dourado com seu violão e tal. Umas coisas assim, claro que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, eu Mas me isso abri seria para como para e assim, pensar isso antes de subir no palco? é aí que, como eu falei, isso é um exercício, assim, quer editar isso depois ou não? Acho que não. Não? Qualquer coisa dá pra... Mas isso é um exercício de fazer assim, quando você pega o violão para estudar. Ah, para Quando estudar você já. pega o violão para estudar, Aham. você já se coloca nesse... Porque qual é o princípio? Qual é a ideia? É você ter um estado mental de violão. Entendeu? É você com o seu violão ser um estado mental, sabe? E isso é uma coisa que você vai praticando já no seu estudo diário, né? O estudo diário não é assim, chega, senta e começa a estudar. Não. Senta, respira, faz o exercício, pensa isso, faz a sua mente chegar num determinado estado. Aí você estuda. Então isso vai criar toda uma memória cognitiva, sabe? Claro. Um condicionamento mental que também vai se refletir na sua resposta física, mecânica no instrumento. Então, praticando isso e tal. E aí chega uma hora que você vai entrando nesse estado, mesmo sem fazer todo o exercício mental de imagina tal coisa, né, essa lembrança, imagina um círculo dourado entrando, né? O negócio ele vai acontecer, a sua mente ela vai sozinha para esse lugar. Claro. Então, essa prática de mindfulness fez muita diferença para mim no relaxamento. E aí o quarto ponto que eu também aprendi com ela que é talvez uma coisa pessoal. A minha ansiedade de palco durante muito tempo esteve associada a eu estar me sentindo aquecido. Aquela sensação de que a mão tá molinha, mexendo rápido no instrumento e tal, que não é a sensação de quando você senta e começa a tocar. Então, aí aprender a ficar seguro e tranquilo, sabendo que eu posso sentar, tocar e render bem sem precisar de 40 minutos de aquecimento. Porque antes eu ficava 40 minutos fazendo escala, fazendo arpejo, fazendo salto e tal, e tocando a peça e repetindo. Eu praticamente precisava de uma sessão de estudo antes de conseguir chegar no palco. E isso te tira energia também pro palco. Que a Tira gente tem que energia. administrar uma hora e meia Exatamente. de show, né? Ou 2 horas. Isso era uma coisa que eu não entendia. Outros violonistas falando assim, não, eu gosto de relaxar antes de tocar, de ficar mais de boa e tal. Eu não entendi. Não, que você vai entrar no palco, a mão tem que estar fervendo, tem que estar pronta e tal. E eu ficava assim, empilhado e tal. Mas aí eu aprendi assim, não, eu não sou dependente desse superaquecimento para conseguir tocar no palco. Então, foi um processo de me livrar dessa ansiedade de, não, eu preciso estar aquecido. Então, mais exercícios e tudo mais, essa coisa de... A gente estava falando um pouco sobre isso ontem, né? Agora já no detalhe prático de como é isso. Basicamente, é não forçar o seu dedo a correr atrás da música. Não forçar os seus dedos a fazerem a música. Não. A música, ela vai ser de acordo com os seus dedos. Os seus dedos é que vão mandar na música. Entendeu? Então, não ficar com, por exemplo, uma ideia fixa do tempo. O tempo tem que ser esse. Não, cara. Se você chegou, se você não pôde aquecer e tudo mais, você precisa tocar e você vai fazendo o tempo que dá. Claro que, né, quando você toca em grupo é outra lógica, mas pelo menos para quando a gente está tocando solo, faz no tempo que dá. Mas faz. Melhor tocar mais lento, mais tocado, do que rápido e não tocar. Claro. Né?
Então, e isso requer muito controle dos dedos, né? Conseguir fazer mais rápido, mais lento. Claro. Porque às vezes é mais difícil. Isso é uma coisa que eu pratico muito com os meus alunos para memorização. Né? Eles sentam, começam a tocar, a música vai que vai, só na memória mecânica. Eu falo, tá, agora toca isso mais lento. Não vai, claro. Porque a memória mecânica travou. Então, conseguir tocar mais lento, ter esse domínio da mecânica, de forma que você possa tocar mais lento para acomodar bem os seus dedos. Então, é tipo assim, essa atitude de carinho para com a sua mão, para com os seus dedos. Acomoda. E de conexão também, né? Tipo, além disso que você falou, que os dedos vão, acho que tem que ter muito mais presente a união, né? A conexão com os teus dedos e o instrumento, para conseguir sentir como ele vai como dançando, Com né? certeza. Sobre o já passado. Exato, né? Com certeza. Eu sinto que uma das... Como que a ideia musical é estar conectada com o corpo, ser uma coisa só, né? Exato. Eu sinto que é por isso mesmo, por aí mesmo, assim. E eu acho que uma das coisas mais importantes é... Eu durante muito tempo, eu acho que eu fui focado, assim, na música. Como que a música tem que soar. O que eu quero. E mais recentemente, e eu acho que isso me ajudou muito, eu passei a focar, não mais, mas tanto quanto, na minha sensação mecânica. Sabe? Antes eu tinha uma postura, isso tem a ver com uma coisa de crescimento pessoal, eu acho. Eu acho que eu tinha até uma coisa meio autoritária para comigo mesmo, para com a minha mão. Uhum. Sabe? Como seria essa... Uma atitude autoritária. Você assim, tem que fazer isso, uma coisa assim? tipo assim, não. Os dedos têm que obedecer. Essa ideia de que eu sou um músico que tenho que fazer isso com esforço. E o meu esforço tem que resultar. E os meus dedos têm que me obedecer. E essa coisa, e vai na força. Nada vai na força, nada vai na Precisa fluir, na autoridade. Né? Sabe? É uma coisa, acho que... Enfim, não sei. Nunca coloquei isso muito em palavras, assim, pra alguém, sabe? É a oportunidade agora. Sabe que isso que você me fez... Não quero ir, porque sei que tem vários pontos ainda para fechar mais sobre isso que está falando, mas isso que você falou me fez lembrar, ou recordar agora, que é uma coisa que eu estou procurando bastante agora, e como é importante, e como não trabalhar isso danifica muito os músicos, que ir melhorando, ir se desenvolvendo, ao mesmo tempo de ir aceitando as limitações próprias, né, que a gente tem. Então eu acho que talvez, eu acho muito importante estar aceitando as nossas limitações, certeza. Que não quer dizer não querer melhorá-las, né, e aprimorá-las e lapidar. Exato. Então eu acho que esse autoritarismo, talvez, pensando agora, liga o foda-se para essa aceitação da limitação. Tá liberado palavrão aqui nesse podcast? Pode liberar. Então, filho... Não, é como que... Sim. E, nossa, é muito legal isso, né? Você tem uma sacada, eu adoro suas sacadas, cara. Aceitar, né? Aceitar suas limitações. E porque isso que você está falando é uma aceitação, assim, saudável, né? Porque tem um aceitar ou interiorizar suas limitações que pode não ser saudável também. Claro. Pode ser assim, né? Que pode ser assim limitante para você, né? Você se sentir limitado. Claro. E não, são questões de o que você é só aceitando que você vai enxergar no que você vai trabalhar. Né? Claro que eu imagino, por exemplo, em coisas que têm a ver com a nossa personalidade.
Imagino, por exemplo, alguém que é muito... Qualquer coisa fica bravo com as pessoas, por exemplo, e esse aceitar as limitações de um lado mais ruim ou mais confortável, pois, eu sou assim e pronto. Né? Outra coisa pode ser, eu sou assim, eu sou desse jeito, que não acho legal, vou tentar ir lapidando isso para melhorar, não? Poderia ser como Exato. o lado ruim da aceitação da limitação, né? E aceitar, enxergar as coisas, né? É o primeiro passo. E estudar violão é muito isso, né, cara? É enxergar os problemas a serem resolvidos. Os problemas não são problemas, eles são só questões a serem resolvidas. Então, acho que... cara, eu acho que, pelo menos fechando esse ponto aí do palco e tudo mais, esses 4 itens, assim. Se expor, buscar prazer, ter um trabalho de foco e relaxamento mental, com técnicas específicas e objetivas, né? E aí você vai experimentando diversas e tal, e ver o que funciona para você. E também, assim, ser gentil consigo mesmo, se aceitar e não ter uma postura autoritária sobre você mesmo, assim. Que tem a ver esse quarto. Eu queria pegar no quarto ponto e no segundo. Porque são, acho que, os menos. Principalmente o segundo, que não tem uma questão tão prática ainda, né? Como, mas tudo bem, curtir, mas como que eu curto, né? Como que isso se ramifica em muitas coisas, né? Muito. Mas esse quarto agora que você falou, também tem muito a ver com nossa própria relação com os outros e nosso próprio ego do que é o teu próprio ego, né, que fala o que você precisa ser. Então, o que você e a sua ideia de que você quer ser. Tá muito interligado. Não, mas eu preciso ser o cara do palco, né? Eu preciso ser que nem aquele. Hoje em dia, nesse mundo tão globalizado, com as redes sociais, assim, que você vê a vida cotidiana, o que a pessoa te mostra, né? De todo mundo. Então, a comparação com os outros, etc. Esse é um ponto que nunca acaba, né? Então tá tipo, nossa, mas olha como David Russell toca. E a gente se compara com esses caras, né? Tipo, e eu gosto bastante de trocar a palavra comparação com a palavra inspiração. Eu quero me inspirar com David Russell. Cara. Não quero me comparar com esse cara. Cara, isso é de uma sabedoria. E aí a gente entra nessa outro assunto mais, que é a importância de uma coisa que você falou, que te contei ontem, né? Que eu sempre tenho presente, de que cada um tem a sua própria história. E cada um tem a sua própria voz. Eu não preciso ser um pequeno David Russell. Eu preciso ser um grande Lautaro, por exemplo. Você precisa ser um grande Felipe, né? Não um pequeno, sei lá, alguém que você queira copiar, né? Nossa. Eu adorei. Isso é uma coisa que eu vou levar pra vida, cara. Não se comparar, mas se inspirar. Isso é muito foda. Muda o foco, né? Muito bom isso. Acho que está ligado com essa questão do autoritarismo que você falou, porque o autoritarismo você deve ser assim. Mas por quê? E deve ser como? Como quem? Exato. Por quê, né? Então, saber criticar de onde vem essas coisas, analisar, né? Examinar. Com certeza. E indo para o ponto 2, eu queria ver se você tem alguns métodos para aportar aqui para nós, para aprender de você, com respeito a isso, porque soa muito lindo e poético e é a ideia curtir o palco, né? Mas tá, e aí como? Cara. Isso é muito pessoal, né? Enfim. Claro, não é para dar receitas, não é para dar receita, fórmula de como fazer as também, coisas. tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá conversando, tudo que eu tô falando aqui, né? É uma conversa, não tô aqui sim. dando, né, pregando. Não é uma masterclass de como não é uma subir no aula, palco, não é uma aula, é uma conversa. Com certeza. Enfim, né? O nosso público é bem entendedor disso, eles sabem. E isso são coisas que eu
tô aprendendo também. Eu pergunto mais desde o lado de compartilhar como Exato. as metodologias de cada um como um compartilhamento, né? E a cada pessoa pegar algumas Claro, coisas. Ou, por claro. exemplo, é muito legal quando alguém fala, nossa, eu faço a mesma coisa e também. Então, acho que pode ir Eu por quero aí. ouvir de você também. Como que você busca encontrar o prazer no que você toca e no momento do palco e tal, assim. Eu tenho as minhas metodologias, um pouco, sim. Cara, São mais filosóficas, mais de pensamento, mais que de coisa prática, concreta, com instrumento. Mas fala o que você ia falar, quero saber como você eu faz. acho que pra mim é muito assim de, como eu falei, tá tocando o que você gosta, tá tocando uma coisa que você gosta. Porque tem coisas que a gente toca com mais prazer do que outras. Com certeza. Eu acho, enfim, né? Cada um é cada um. Eu acho que é muito importante esse processo de você entender do que você gosta, sabe? E aceitar do que você gosta, validar o que você gosta. E é um processo mesmo, né? É Não um tá na cara, processo. não tá na tampa, Não. na capa do livro, né? Não deve ser. Se tá muito fácil, se você não tem conflito sobre o que você gosta, tem alguma coisa errada também. Porque é sinal que você Fica tá a muito dica. fechado, Claro. né? Você pegou algo já pronto, uma ideia já pronta que deve gostar, provavelmente, talvez. Talvez isso, ou né, você está muito limitado, né? Eu acho que a gente tem que passar por um processo de descoberta de várias coisas diferentes e ver do que a gente gosta mais, menos e tal. Óbvio, né? Então, eu acho importante, assim, saber do que você gosta, inclusive musicalmente, assim. Quais são os materiais que você gosta, né? Por exemplo, eu sei certos acordes que me dão extremo prazer. E aí vai ter legal música do isso. repertório que vai ter aquilo. Eu sei que existem certas configurações rítmicas que me dão muito prazer, que me empolgam, né? Sabe que eu tenho duas coisas que são muito. Eu deveria procurar mais. Que coisas são as que. Porque às vezes tem músicas que me chegam e não faço ideia nenhuma de porquê. Mas tem duas coisas que são muito claras. Eu gosto muito. São coisas bem simples. Quando algo é muito rítmico, que a rítmica repete até. Você gosta ou você gosto. não gosta? Ah, você Eu gosta. gosto da coisa meio marcial. E gosto de quando a melodia continua igual e muda a harmonia. Por exemplo, algo em primeiro grau e depois no sexto grau com a melodia igual. Mexer é uma coisa... Exato. Essas são legal. coisas que vão dizer, assim, o repertório que a gente gosta, né? O repertório que vai pegar a gente, né? Tem momentos que, por exemplo, e eu tô lembrando aqui do Fábio Zanon tocando o Variações sobre a Folia de Espanha, do Ponce. Eu não lembro agora, acho que é na quarta variação, não lembro, que tem acordes, tem um trecho assim com acordes em plaqué, que tem uma modulação, né? Tá em tonalidade menor e faz uma modulação, acho que para terça ainda menor, né? E eu preciso ver se né? Eu devia tomar vergonha na cara e ir lá e analisar para saber exatamente do que eu tô falando. Mas assim, uma coisa, eu assisti ele tocando aquilo. Aquele é um momento que eu nunca esqueci. Aquela modulação, aquela coisa. Então, músicas que tem essa modulação, sabe? Então, sacar o material que você gosta. E eu, assim, coisas muito tonais, assim, eu já saquei que, assim, eu gosto, lógico, estudo e tudo mais, mas não é aquela coisa que eu vou ter uma ligação quase que de identidade com aquela música. Claro. Principalmente coisas assim do período clássico e tal. Claro. Mas é uma coisa que eu super estudo porque é um fundamento de harmonia tonal e tudo mais. Mas não é o tipo de música que eu acho que eu estarei me expressando ali. Claro. É mais eu vou expressar uma obra aqui, uma composição e tal de outra pessoa. Claro. Não vou estar expressando o Felipe aqui. Tem isso. E como eu gosto de compor,
Então, eu busco muito isso também, assim. Aliás, a sua música de ontem, Obrigado. lindíssima, Que peça, bom. lindíssima. Tá gravada para que a galera, para Tem um vídeo no YouTube, Sabiá. Sabiá Fica aí a no dica YouTube aí, Felipe pro Garibaldi. pessoal que Escutem, quiser. peça dele linda demais, interpretada Muito obrigado, pelo mesmo cara. mestre. Obrigado, cara. Que bom Muito que você bonito. gostou. Vale, isso aí é o que mais vale, assim. Mas sacar o repertório que você gosta, sabe? E isso muda, né? De fase para fase. A gente vai ter várias fases. E esse é um conflito que temos muito quase inevitável, né, na música, porque se você faz faculdade, né, você está fazendo doutorado, eu fiz a graduação, né, e a gente tem que passar Tem que. pelo repertório Exato. de todos os períodos, né, desde o renascentismo para frente. E há que aceitar, é bom, né, para ter como uma panorama geral, mas é que tanto esforço para conseguir tocar peças, né, cada peça que é um conflito, né, às vezes parece que depois você quando se libera disso é como muito libertador, parece que você fala, nossa, agora eu sou livre de escolher o que eu quero, Com porque certeza. o tempo é muito finito, né, não dá para tocar 40 milhões de peças. É um conflito Mas eu meio sempre- constante durante a universidade. Enfim, eu acho que. Mas eu sempre fui assim, acreditei que toda peça tem uma coisa ali pra você curtir. Pra você. Sabe? Eu Ou sempre pelo menos para acreditei. aprender com certeza. Pra né? aprender com aquilo, Com é. certeza. Mas e você, como é que é o seu lance filosófico, assim, de encontrar esse prazer do palco? Não é que eu me acho um filósofo, né? Mas é mais assim como meio filosofia de vida. É como que as coisas que mais... Claro que tem uma parte mais prática, que, por exemplo, eu adoro passar as minhas peças estupidamente devagar. Tipo, Isso é nota muito por legal. minuto quase. Porque aí inclusive num dos meus tutoriais sobre memória, acho que eu falo isso, você fica sem a memória mais presente, que é a muscular. Exato. Porque a gente com a memória muscular vai aprendendo a coreografia. Eu gosto de pensar como coreografia do gesto, da frase. Né? Como que tem uma coreografia, sabe? Então, se você vai tocar, por exemplo, ti pa pa pi pi pa 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 pi pa pa, se você faz pi ta ti, foi embora a memória muscular. Canta bem ele, né? Ó. Como que vai embora. Esbanjando, A solfejo. memória muscular vai embora. É só aí a memória da construção, da tonalidade, das notas mesmo, né? Ré, do, ré, por exemplo. Sim. Então aí isso segura muito mais, porque para mim sempre, pelo menos para mim, sempre o medo é falha de memória. Porque no concerto nem tanto, mas liga um pouquinho, foda-se para os erros técnicos. Eu me preocupo, não é que sou um irresponsável e tanto fez se está limpa a peça. Mas aí me preocupo muito na técnica, na limpeza e trabalho todo dia no estudo. No concerto não. No concerto me importa mais curtir e que flua. Mas o medo do concerto é a falha na memória, que aí eu vou te perguntar de novo, para você falar aqui o que a gente falou antes sobre a importância da música popular, mas voltando, tem essa parte técnica, mas vou na memória assim muito devagar, aí me sinto muito mais seguro. Gosto também de pegar o violão e pá, tocar, tipo... ou com a mão fria, porque no concerto também tem esse negócio, parte um pouco da questão filosófica de não achar que o concerto está lá no céu e vai vir a me atacar e me metralhar, sino que é parte da vida comum.
é que os planetas não precisam estar alinhados para você conseguir dar um concerto, né? A gente falava isso você ontem. me falou isso, eu achei o máximo. Claro, porque tem isso, não, que a cadeira está assim, que faz frio, que a luz, que não sei o que. Não dá, nunca vai ter, ou quase nunca vai Nunca ter vai. todo perfeito. Você vai ter dor de cabeça, vai estar meio cansado, vai estar com fome, vai estar com sede, com vontade de ir no banheiro. Você pode meio que evitar essas coisas indo no banheiro um pouco antes do concerto, mas pode acontecer no meio do show, sei lá. Pode acontecer de tudo. E já tem acontecido com certeza com você. Ou, por exemplo, isso, tem concerto ontem no nosso show. Tava frio. Então, tipo, as mãos, você toca, começa a tocar com a mão fria. Então, o concerto tem que ir. E é mais um lugar de como se posicionar mentalmente. Então, indo para a parte técnica, né? Eu gosto de pegar o violão, tá, tô próximo de um concerto, então vou pegar essa peça, pum, assim, peguei e toquei. O concerto inteiro. Gosto também de imaginar que é o concerto, como vou me pôr agora, como que não estou estudando, Sim. sino que eu vou me pôr, tipo, estou dando o concerto. Então tá, o que aconteceria? Pum, imagina até uma galera, por aí inclusive, talvez até. Me imagina no palco, pum, vou tocar aqui no quarto. E depois tem o lance mais como filosófico de me perguntar, por que eu estou fazendo isso? Sim, é Aí isso. isso me serve. Quando eu começo a ter alguma paranoia, ou algum medo, ou alguma coisa, fico, mas espera aí, você quer isso? Por que você faz isso? E aí eu penso, eu não sou feliz sem subir no palco. Eu já sei que não sou feliz e já comprovei isso na etapa da pandemia, que foi com crise musical e tu também, 2 anos sem tocar. O dia que eu voltei a subir no palco, assim era a felicidade. Então, Exato, tipo, exato. aí é tipo, se isso é o que prefiro para ser feliz, o que me faz feliz é isso, é, isso é a minha razão assim de ser, de viver. Essa é a minha Com felicidade. Então, certeza, eu cara. tenho que querer isso. E se eu quero isso porque me faz feliz e me pergunto também o que eu quero no palco, eu quero tentar emocionar alguém. Não quero eu mostrar que sou incrível, senão que emocionar alguém, porque para mim isso faz que o fato de que existam concertos faz o mundo melhor, porque a pessoa pode sair de lá com um melhor dia ou até com uma melhora na vida, talvez, né? E então falo, aí penso, se eu gosto tanto, me importa tanto e me importa por isso, o porquê isso emocionar alguém, tocar a fibra de alguém, faria sentido eu querer ir, subir no palco, tocar rapidinho, cumprir, que não dê nada muito errado, e acabou esse momento de punição ou de me expor a um castigo. Ai, acabou o castigo ao fim, que nem quando você está fazendo uma prova chata de alguma coisa, tenho que escrever um TP para não sei o que, ai, acabou, entreguei. O concerto não teria que ser assim, não faria nenhum sentido. Se eu quero isso da minha vida, o que mais faria sentido é querer que o concerto não acabe, que seja o mais longo possível, porque eu trabalho porque quero isso, porque supostamente me faz feliz, e me faz de Nossa, fato. com certeza. Então, esse é o lance filosófico Sim, com que certeza. me ajuda a falar, mas espera aí, é Com isso que certeza. você quer, então bora, e com os riscos que... e uma pequena coisinha a mais, e aí cala minha boca, não me aguento mais ouvir, é o fato de que, mesmo, esse é quase até mais no meio entre filosófico e prático, eu boto o pior dos cenários lá. O pior do cenário, estagno no meio do concerto, não consigo nem continuar a peça, nem terminar, nem botar outra, estagnei, tenho que sair. E aí eu penso, preferiria, perante a dúvida de que aconteça isso, não tentar? Não. Que Eu sou meio interessante. kamikaze, né? Eu sou meio tipo, não, bora lá não ser covarde e mandar bala. Eu não preferiria desistir e não tentar. Eu sou da ideia de morrer na tentativa. Se dá errado, mas prefiro tentar. Então, tipo, mesmo que me dê muito pavor, sei lá, sale um show em não sei aonde que me... Tô morrendo de medo, né? Porque um show, não, sei lá, na sala de São Paulo, né? Preferiria não tentar, mesmo sabendo que vai dar. Não, eu Com prefiro certeza. quebrar a cara lá. Então, isso também me apacigua muito, porque eu sei que prefiro tentar sempre, e se der muito errado, vou tentar amanhã de novo, sabe? Cara, Isso me calma. que maravilhoso. Eu gosto. É tão bom ouvir você falando disso, assim, porque
essa coisa do sentido, né? De você fazer o que você faz e tal, e por quê e tal, né? Isso que você falou quando a gente passou, por exemplo, com a pandemia, né, um tempo sem estar tocando, sem estar num palco e tal. E aí você, quando experimenta isso de novo, é lindo o que você falou lá, era isso que era felicidade, né? É muito bom isso. E a gente sente isso, né? Então, e é esse prazer de estar compartilhando emoção de uma maneira tão humana, assim, através da música, né? Cara, muito legal. Isso vou levar pra mim também, isso que você falou. Com certeza, cara, com certeza. A gente precisa frequentemente se lembrar disso, né? No Quase sentido. diariamente, né? Cara, quase diariamente. Porque é tão difícil, né, o que a É gente difícil. faz, né? Como você lida com as frustrações, assim, de estudo, de quando as coisas não estão, tipo, quando a gente não está no nosso melhor, sabe? Como Eu é para acho você? uma coisa muito libertadora pra mim é uma ideia de autocompaixão, assim. Como você falou também, às vezes aceitar, sabe? Não, eu tô frustrado mesmo, é isso aí. Tá, sabe? É difícil para você? Isso? Ou, tipo, largar e, tá, hoje não dá? Ou não? Você aceita mais de boa? Cara, é difícil sim, mas eu acho, é, eu acho que é uma questão também muito de paciência, Uhum. sabe? Sim. Paciência, assim, tem que ter paciência. Eu acho que e estar aberto às muitas possibilidades, assim, né? Aí eu acho que a gente se frustra menos um pouco, mas estar frustrado é parte da vida às vezes. Sim. Então tá tudo bem. E às vezes, sem dar como uma apologia a isso, muitas vezes é parte da nossa essência de artista, né? Um pouco às Ai, vezes. músico romântico, desesperado, né? Não, Tipo mas não, assim, não se trata assim de que céus, o ó grande vida. artista tem que ser um depressivo, não. Mas às vezes somos muito sensíveis, cara, eu acho. E, Né? Sei e lá. também, eu acho que, enfim, acho que é uma coisa da qual se fala bastante e tal, eu talvez não saiba muito, mas a gente vive num mundo que a vida de artista não é fácil, né? A sociedade do jeito que é e tudo mais, né? Então, e aí o artista acaba... Eu acho que se todos os artistas tivessem, assim, mais coisas garantidas, recursos e direitos e possibilidades e tal, eu acho que muita angústia e também frustração, eu acho que seria eliminada. Assim, pensando em questões bem materiais, assim, também, né? Mas sim, é uma coisa que faz parte de ser artista, tem que enfrentar. Não é fácil, não. E deixa eu te perguntar, mudando um pouquinho de assunto, como é que Assim, está vamos mudar de sendo, assunto. Vamos... para não ficar dramático Para demais, não ficar dramático como é que está sendo morar? Conta pra galera o que você está fazendo da sua carreira também e como é que está sendo, faz um tempo já que você está morando nos Estados Unidos fixo, né? mais ou menos fixo. Mais ou menos fixo. Tomara que você venha pra cá mais seguido, a gente faz Pra gente mais tocar mais concertos, junto. exatamente. Com Viu? Tá certeza. todo mundo querendo a mesma coisa. Com certeza. Eu também, cara. Mas tá sendo muito legal. Uma Você experiência. foi para fazer o Fui doutorado. para fazer doutorado. E assim, tô usando o tempo máximo para fazer o doutorado, enquanto tá lá e tal, fazer várias coisas, né, também. Então, acho que agora são 6 anos ao todo, desde que eu fui para lá. Nossa, Só que, tanto? mas eu 2 anos Caraca. durante a pandemia, né, de 2020 a 2022 eu passei aqui no Brasil. Voltei
E agora eu voltei para lá de novo também, 2 anos atrás. E então são ao todo assim 4 anos morando lá direto. Não, 2 e 2. Então no todo 4. Claro, entendi. Mas eu acho que uma das principais coisas é assim que dá para falar sobre essa experiência é como é bom mudar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudar, mesmo sofrendo com as mudanças, sabe? Não sei se isso vai mudar em algum momento depois da vida. Você gosta de sair da Preguiça de sua mudar. zona de conforto, é isso? Não gosto, mas eu gosto. Não sei, não sei. Não É sei. aquele dorzinho bom, que nem quando te faz uma massagem que dói, mas tá bom. Cara, é bem isso, assim. E tudo isso trata-se, né, também de oportunidades, né, das quais eu sou muito grato. Mas eu acho que essa coisa de mudar, por exemplo, né, de mudar de professor de violão, mudar de instituição, essas coisas são muito valiosas. Mudar de círculo, mudar de cidade, pô, mudar de país, isso é muito... né? Você sabe disso também, né? Você já é um cara que teve a vida em 3 países diferentes, né? Você Enfim. poderia marcar que coisas te impactaram de cada um desses, acho que foram 5 pontos, né, que você marcou, professor, universidade, ambiente e demais. Você poderia, como, de cada ponto, fazer as salvedades de isso aqui me pegou desde esse lugar, ou me aportou isso. Ah, posso tentar, cara. Me ajuda aí a lembrar dos pontos que eu falei que eu nem sei. Professor, Por exemplo, primeiro. mudar de professor, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, ao longo da vida, a gente vai mudando de professor, né? Poucas pessoas eu conheço que tiveram, assim, um professor a vida toda, assim. Tem gente que, né, é raro, mas, É. né? Mas, pô, cara, eu comecei a estudar violão com 10 anos. Então, antes de ir para a faculdade, eu tive aula com 4 professores diferentes. Depois, faculdade foi com um professor, mestrado foi com o mesmo, foi com o Edelton, na USP. E depois, no doutorado, mudei para o Julian Gray, no Peabody. E cada professor, cada pessoa é um mundo, né? Então, aí você poder acessar um pouco daquele mundo, daquele repertório de informações, de conhecimentos e tal, isso só vai ampliando você, né? Expandindo. Claro. Então, a expansão é muito grande. É muito mais enriquecedor você passar por vários Com professores certeza. diferentes do que você ficar com um. Com certeza. Subscrevo essa ideia. Inclusive, reforço essa ideia, porque às vezes eu acho, não sei se você pensa a mesma coisa, que nem sempre, né, e não por fazer assim, ver o lado ruim das coisas, mas muitas vezes por ser aula individual em geral, né, muito você e o professor, você e a professora, Sim. não é que nem, sei lá, curso de filosofia, a cátedra com 100 pessoas e o professor teu que está te formando, você está formando 99 Exato. ao mesmo tempo que você, não é tanto. Acaba às vezes ficando ou um vínculo um pouco paternalista ou um vínculo muito com questões pessoais misturadas e tem muita galera que sente que se muda de professor tem medo porque está traindo ele, como se fosse um relacionamento, um vínculo assim meio como que disfuncional, né? Com certeza. E por isso eu queria reforçar essa ideia de como é enriquecedor e que os músicos, os artistas, as artistas não tenham esse tabu, esse medo de se sentir mais pessoas ou que estão traindo alguém por mudar depois de um tempo, porque é muito enriquecedor e você não está traindo ninguém. Se a pessoa sente que está traindo, que você está sendo, que está sendo traída, o problema é da pessoa, né? Do professor, no caso, da professora. Tem alguma coisa aí estranha. E é muito típico isso. Eu já teve situações de pessoas que estavam com uma pessoa, mudaram para outra, o professor parou de falar oi para ele, olha só. Ou, por exemplo, alguém daqui do Brasil falou, sim, eu estou dando aula com esse professor na faculdade, mas eu estou tendo aulas particulares com... Não fala, não fala para o professor. Que é isso, né? Só para reforçar essa importância, né? Tem várias questões complicadas que atravessam isso, mas
mas sem dúvida é uma expansão muito maior. Você, né, ter contato e experiências com outros professores. Eu acho importante, assim, ter uma meta para cada momento na sua vida com cada professor. Né? Interessante. Encontrar o professor bom. Tipo, com esse aqui quero aprender isso, uma coisa assim. Às vezes você não sabe, né? Claro. Mas, né, qual é o tijolo que aquele professor vai colocar no seu edifício, né? Você não sabe. Bonito como você falou. Mas eu acho que também é importante deixar o professor fazer o trabalho dele, assim. Se tá rolando bem, claro, né? Porque é um relacionamento, né? Você tá ali construindo uma relação. E tem que ser uma relação saudável e prolífica, né? Mas assim... Porque também tem um outro extremo que as pessoas às vezes não têm paciência de fazer um trabalho com um professor. Claro. Sabe? Tipo, não tá falando o que eu quero ouvir, então vou procurar outro. Uma coisa assim? Exato. Eu acho importante ter uma paciência, assim, com o professor. Por exemplo, eu estava falando para você, né, de um professor que não tocava em questões de problemas técnicos, de erros. Né? E eu ficava assim, não vai corrigir? Só ficava falando de coisas musicais e tal. Né, não vou citar nomes, não. Esse era o Julian Gray, é o meu professor em doutorado. E pode parecer aqui, do jeito que eu estou falando, uma reclamação, mas vocês vão entender, né? Eu fiquei assim, um momento eu fiquei insatisfeito. Nossa, ele não vai me corrigir aqui. Eu toquei essa escala, não saiu a escala. Toquei esse arpejo aqui, sujei o arpejo e tal, várias vezes, não tá saindo. Ele não vai me corrigir? O que tá acontecendo? Aí ele vem aqui falar não, aqui vamos fazer essa dinâmica nessa frase, vamos fazer esse fraseado aqui e tal. Né? Vamos usar, ele fala muito dos timbres, né? Vamos usar esse timbre aqui, vamos fazer o tempo, né? O rubato, assim. Ele tinha um jeito muito interessante de escrever o rubato na partitura, planejado. Como fala? Como faz? Ele fazia setas para trás e para frente. Embaixo da linha, embaixo do pentagrama da pauta que você está tocando, ele bota uma seta para frente, quer dizer, um acelerando, né? Ele bota uma seta virada para trás, quer dizer, vai... Acho que eu vou roubar essa ideia aí. Né? Assim, mas enfim, ele ficava falando essas coisas musicais, assim, e eu, caramba, eu quero resolver meus problemas técnicos. E eu ficava ali quebrando a cabeça nessa... Aí eu pensei assim, não, eu vou perguntar para ele. Aí eu cheguei e eu me preparei para a aula, não no sentido de saber o que tocar para a aula, mas saber o que perguntar para ele. Que sacada o que eu quero dele? O que eu quero dele nessa aula? E aí eu cheguei... Vou tomar uma aguinha aqui. Cheguei na aula assim... Olha, Julian, essa escala aqui, eu quero... Cara, eu cheguei assim, a aula foi sobre aquela escala, assim, uma riqueza de informações. Que foda. Assim, perfeito, resolveu a escala. Comigo. Não pra mim, né? Comigo. Tecnicamente? Tecnicamente. Coisas, ó, faz assim com a sua mão, faz esse ângulo, experimenta isso, aquilo, pega impulso aqui, pega impulso ali, e pratica desse jeito. Mas o que acontece? Isso é uma puta sacada pedagógica dele. Cara. Imagine se eu chegasse e ele falasse, olha, essa escala aí tá uma porcaria. Você tem que fazer assim, assim. Ele estaria jogando um bloqueio pra cima de mim. Claro. Ele estaria colocando em mim a ideia de que eu não estava sabendo, não estava pronto para tocar aquela escala. Que bom exemplo, e aí, cara. Ele, ao não falar nada, ele estava lá me testando, entendeu? Será? O Felipe está satisfeito com essa escala? Ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar iniciativa. É muito bom sobre isso, essa escala. Eu quero me deter aí porque tem muitas sacadas boas nesse Cara, exemplo. ele é um pedagogo assim de uma sabedoria assim, Nossa sabe? Senhora. Fascinante.
Tem várias coisas aí que queria que você fale mais pra gente, porque uma é o fato do aluno ativo. Isso é Exatamente. muito importante, Exatamente. porque tem muitas coisas que às vezes eu via também companheiros de faculdade, coisas assim, às vezes a gente também podia cair nisso, da preguiça, de, nossa, tem uma dúvida, o professor vai me falar a dúvida, tudo bem, né? Exato. Isso. Depois, por outro lado, o cara sabe, tipo, o professor sabe que você sabe quando algo não sai limpo. Então, tipo, se ele ter dúvida, eu sei que ele sabe que não está saindo essa escala, né? E depois a importância que eu aprendi muito trabalhando com Gabriela Conti, que é uma mulher da Argentina, flautista e pedagoga, que trabalha muito com as emoções do artista, que me ajudou a sair da minha crise, com a importância da pedagogia de você como professor, inclusive me ajudou a melhorar a mim, eu como professor, com os meus alunos, de você não falar para o aluno que ele tem um problema. Exato. Que é o que você falou. Tipo, aí há um problema nesse trecho da partitura, não que você tem um problema de escalas. E foi esse exemplo, né? Aham. Exatamente. Exatamente. E Essa aí coisa de você não. mesmo fez o exemplo, desculpa a interrupção, Não. de você esperar o processo com o professor. Porque você no Exato. começo ficou, caralho, Exato. eu erro, falo, né? Ao mesmo tempo, eu estava conversando com um colega, aluno, que estava insatisfeito com a mesma coisa. E ele não teve a paciência. Ele mudou de professor. Olha. Mudou de professor. Tudo bem. Como Cada não um estava faz funcionando como... para ele, vai atrás de alguém que funciona para você. Mas então, isso é uma das coisas assim preciosas do Julian Gray, assim, para mim, para a vida, assim. Vontade de viajar para lá, ter algumas aulinhas também. Vale a pena. Embora eu estou amando o meu Vale a professor pena. daqui Com de hoje em certeza, dia, né? com Que é o certeza. grande Everton, Que que eu amo esse privilégio. cara. Com E certeza. também amei muito e continuo querendo meus grandes mestres da Argentina, né? Com certeza. Não é para falar que ninguém é melhor, mas justamente isso. Cada um, eu sei o que pegar de Javier Brau, sei o que pegar de Esteban, de Silvana, meus professores de lá. Exato. De Everton e de outra gente, outras coisas, porque Exato. cada um é uma pessoa diferente, né? Estar aberto a conhecer aquela pessoa, se relacionar com aquela pessoa e aprender. Com certeza, cara. Com certeza. Nossa, então isso é uma grande mudança de aprendizado enriquecedor demais como professor. E isso é uma coisa que também resolveu muito o meu medo de tocar. Porque A antes ver, eu tinha conta pra medo de gente. tocar. Porque, Aham. nossa, eu não estou pronto para isso. Não, eu tenho um problema aqui. Essa coisa assim, né? Isso é muito difícil. Não, então uma outra mentalidade que também me ajudou muito. E deu para perceber ontem, galera, porque foi espetacular teu show de ontem. Completamente Você tocou, profissional. eu fiquei inspirado. Não sim. comparei, me inspirei. Que nem você falou. Viu? Então, agora, e outra coisa que queria perguntar com respeito ainda, sem sair da parte do ambiente da universidade. Você está lá numa universidade que justamente tem muita galera lá trabalhando do teu lado que é meio famosa mundialmente, né? Bastante. Como é que é estar em um ambiente assim, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, com galera que todos conhecemos, como por exemplo Manuel Barrueco, por exemplo, né, que é um grande violonista. Sim, E outras figuras também, né? sim, lá o departamento de violão, enfim, né? Porque isso para a galera, desculpa, para a galera que não é violonista clássico ou do mundo do violão clássico, são como os nossos rockstars. Mas a diferença é que os nossos rockstars a gente pode cruzar na rua, né? Não é que a gente vai ter com 500 segurança e você vai querer tirar a camiseta da pessoa. Mas lá no departamento de violão tem os rockstars, mas tem assim, todo mundo é maravilhoso naquele departamento. É um lugar que eu sou muito agradecido, assim, muito contente. Então lá tem os 3 professores neste momento, né? Estamos falando hoje. Então atualmente tem esses 3 professores que dão as aulas individuais de violão, né? Cada uma tem ali a sua classe de violão. O Manuel Barrueco, o Julian Gray, que é a cadeira
o diretor, digamos assim, o chefe do departamento de violão, e o Thomas Villottot. E é legal que são gerações diferentes, Claro. estilos diferentes, trajetórias diferentes. Por exemplo, o Julian Gray, ele teve uma carreira assim importantíssima como camerista. Então ele tinha um duo de violões assim fascinante com o Como era o Ronald nome Pearl. do duo? Eu acho que era Gray Pearl. Ah, o sobrenome deles. Julian Gray e Ronald Pearl, duo. Eles têm gravações fabulosas, assim, de Preciso edições de correr Bach, atrás de ouvir, né? Scarlatti. Não conheço. Maravilhoso o trabalho deles de duo. Também trabalhou com música antiga, tocando alaúde, teorba e tal. O Julian Gray é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia ambulante, assim. Dá aula... Que idade ele tem, mais ou menos? Aí ficou difícil. Ah, então deixa Eu pra acho lá. que ele tá... Que fiquei curioso, um cara que fez tanto, né? Eu acho que ele tá na casa dos seus 50 anos. Nossa, super novo. Nossa, que Mas eu posso que estar adiantado, errado. né? Que adiantado, mano. Talvez comecinho dos 60 no máximo. Agora, o cara fazia só pra botar mais engajamento. Se você sabe a idade dele, comenta nos comentários. Super forçado, né? Tipo, pra dar engajamento. Pois é, continua. Então, cada um mundo diferente dos três de mas violão, aí, né? fora isso, tem outras aulas de violão. Tem a aula que aí é em grupo com todo mundo. Pedagogia do violão. Tem a aula de literatura e história do violão. E tem a aula de habilidades violonísticas, que eu tive a oportunidade de lecionar por 2 anos. Olha só. Então aí você tem outras pessoas. E tem música de câmara também, de violão. Guitar Ensemble. Grupos de violão. Ah, tá. O pessoal forma duos, trios, quartetos. E aí tem, para essas matérias, então tem a Serap Bastep Gray, que é a esposa do Julian Gray. Tem a Zoe Stewart Johnstone, que é da área principalmente de pedagogia do violão. E ela é diretora do departamento de violão do preparatory, que é tipo o pré-faculdade, Claro. né, para o público em geral. Ela é maravilhosa também. E tem o Zane Forshee, que é também o diretor do departamento de carreira, porque a faculdade tem um departamento só de carreira. Como seria isso? É um De como departamento você gestar a sua carreira? de como você gestar a sua carreira. Olha só, isso é super importante que... Então, só de violão você tem todas essas Nossa. matérias e todas essas pessoas trabalhando, né? Agora também o Franco Platino entrou para o departamento de violão. Como é isso? Franco Platino é um dos ganhadores do GFA. Do GFA. E qual? De que maravilhoso ano? italiano. Acho que de 1999. Ele é um violonista maravilhoso que eu conheci lá. E agora ele também faz parte do departamento de violão. Então, um departamento de violão muito rico, muito maravilhoso de estar podendo ter aula com todos esses. Então, aí, por exemplo, se você é aluno do Julian Gray, se você faz parte da classe do Julian Gray, você não vai ter aula com o Manuel Barrueco, mas você vai nos masterclasses do Manuel Barrueco. Claro. Você vai na aula de classe do Manuel Barrueco, né? E eventualmente toca também. Claro, claro. Está tudo aí se misturando, você pode ir aprendendo de todos. Conta um pouquinho como é essa matéria que você está, que eu achei super interessante, que você está lecionando lá. Ah, sim. Essa matéria, anteriormente... Como era o nome? Ela era dada pelo Zane Forshee, chama Guitar Skills, habilidades de violão. Depois o Thomas Villottot deu essa matéria e depois eu, no momento. E aí, então, é uma matéria assim, muito, muito interessante que aborda diversas habilidades assim, gerais musicais ao violão. Então, leitura à primeira vista, memorização, análise e entendimento, né, de harmonia do que você está tocando, tanto na peça como no braço do violão, escalas. Então, é basicamente uma aula de teoria musical aplicada ao violão. Que da hora, né? Que importante. Importante, e principalmente por uma chave que
também aprendi com o Julian Gray, assim. Eu já sabia antes, ou já via dessa maneira, 3 memórias. A ver. Entra no assunto de memória, né? Memória mecânica, memória visual, que para algumas pessoas é visualizar a partitura ou visualizar o braço do instrumento, e a memória auditiva, né? Que é saber como a música soa. E aí ele falou uma memória para mim que eu não conhecia, que ele usou o termo para definir como memória conceitual. É você saber o que você está tocando conceitualmente, intelectualmente. Então é você, ali no trecho, você ter memorizado, não que é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Não, o que é isso? Isso é uma escala de Ré maior. Claro. Você não memoriza, você não precisa ficar pensando nas notas. Né? Aqui você bota esse aqui. É o conceito de escala diatônica de Ré maior. Pronto, tá memorizada. Claro. Chega aqui, e aí você também sabe que, poxa, essa escala aqui faz sentido aqui porque a gente está em Ré maior. Claro. Então a música está em Ré maior. Você já sabe que vai ter uma, né, se estamos falando de música tonal, vai ter uma cadência. Claro. Lá maior, Ré, né? Então você não precisa lembrar, qual era aquele acorde mesmo? Não, é lógico, é música tonal, é a cadência aqui. Pô, e saber fazer essa cadência em diferentes regiões do braço do violão, que são práticas que o músico popular tem. Claro, tem assim. Mais do que o músico, o violonista clássico de formação de conservatório de hoje, pelo menos de hoje. Claro. Né? Porque essas práticas já foram muito diferentes no passado, né? Uhum. Isso te prepara completamente diferente, com uma segurança muito maior para o palco, né? Então a memória fica mais segura. Claro, porque se vão embora algumas das outras memórias, fica... Exatamente. Mas tudo bem, quinto primeiro continua, né? Exatamente. E aí não só saber que é quinto primeiro, mas saber que é a dominante individual para o sexto e que tal, que vai ser uma cadência de engano e tal. Você tem um mapa conceitual da peça, de forma que a peça não é uma combinação maluca, misteriosa de casas e cordas. Exato, e sons, assim, não, tipo... É uma música, é uma frase que faz sentido, que tem uma apogiatura e tal, né? Então são todos os conceitos construindo a música na sua cabeça. Então essa é uma aula que ajuda muito com isso. Tanto é que uma das principais coisas que eu trabalhava com os alunos era tocar música popular. Tocar acordes, ler cifras, fazer a análise harmônica da música popular, harmonizar melodias, transpor. Né? Esse é um exercício muito bom que eu preciso fazer mais também. Tenho alguma noção mínima, mas preciso desenvolver muito mais e acho que aí acaba de te completar como músico, né? Porque há uma discrepância de você conseguir tocar com uma partitura maço de Bach e não saber acompanhar um e entender a harmonia que está rolando ali, né? O discurso harmônico tal, com clareza. Não, com certeza. Quem que estava falando outro dia? Que é possível tocar violão, tocar uma música sem minimamente entender a música. Só seguindo ali casas. Né? É como praticamente tocar um Guitar Hero, um videogame, né? Claro. Uma vez que você encontra o código de essa nota é nesse fret, é nessa casa. Fret é com a cabeça de ficar dando aula de violão em inglês, fica fret. Mas essa nota é essa casinha, é essa corda e tal. Essa correspondência. Tem gente que consegue tocar assim. A gente vê isso em alunos. Sim. Né? Por quê? A cognição, pegando todos esses conceitos, ainda está sendo construída, né? Claro. Então, enfim, você entender música e aplicar música no violão é outra coisa. Eu acho que, assim, harmonizar de ouvido, tocar de ouvido, reharmonizar, compor, devia ser, assim, parte do currículo. Parte das matérias da faculdade, assim, né? E no seu instrumento. Claro. E talvez com a voz também, sabe? Eu acho que para ser músico completo, né, como você estava falando, a gente tem que saber cantar com fluência, todas as escalas que a gente conhece, batucar com o corpo, batucar com coisas, né?
né, ser músico para além do instrumento, né? Ser Claro. músico para além do nosso instrumento. E pensar a música como o fim e o instrumento como um médio, né? Não o instrumento como o fim. Exato. Exatamente. E depois, essa mudança com respeito à universidade, à música, professor. Com respeito ao entorno, com respeito à cultura, mudar de casa, ou você ontem fala, nossa, como eu tenho saudade de as coisas da padaria, por exemplo. E nesse sentido, como é que está sendo ser um estrangeiro lá, em uma cultura tão diferente? Com certeza. Isso foi uma vivência assim de estar na situação de imigrante, de ser um latino nos Estados Unidos e tal, as questões políticas, sociais que isso envolve. Isso foi uma mudança de paradigma na vida, assim. Me fez ver assim a vida de uma maneira diferente, a sociedade de uma maneira diferente. Sair de uma posição social e ir para outra, em outro país. Isso, Como é que foi? cara, é uma mudança total, assim. Porque lá eu me vi uma pessoa mais pobre, um cidadão com menos direitos e também que conhece e entende menos o mundo ao seu redor. Você chega no outro país, as coisas funcionam de um jeito diferente. Você não sabe. Então essa situação meio que de impotência, às vezes, de não saber, de não conseguir, de não acessar, né? Isso, assim, mudou a minha cabeça social e politicamente, assim, demais. Pode entrar em alguns detalhes, por exemplo, disso? Se quiser, né? Se sentir à vontade. Principalmente, não vou entrar muito, assim, para não pirar muito, assim, mas... Pode pirar, aqui pode pirar. Mas eu acho que, principalmente, cara, entender barreiras socioeconômicas, sabe? Questões de classe social, de capital cultural, capital econômico, e de que existem, de fato, assim, barreiras. Porque, eu acho que, de alguma forma, eu tinha alguma, talvez, né, revelando aqui um passado mais vergonhoso, né? Talvez eu tinha algumas ideias de meritocracia, que era, sabe, você com esforço. Porque, assim, a meritocracia, claro, para quem já conhece bem esses discursos, pode falar, com certeza, meritocracia é uma coisa ridícula. Mas às vezes é necessário você acreditar, não, que se você fizer, você consegue. Mas eu acho complicado. que tem uma salvedade aí, desculpa a intromissão, mas uma coisa é o discurso meritocrático de hoje, a meritocracia, né, como filosofia, que é completamente absurda, né, de se você só se esforçar e você só acreditar, vai querer nada. E outra coisa é mérito. Porque o mérito existe. Existe o mérito se você trabalha, em comparação com se você não trabalha, nem se você estuda um monte de horas por dia, vai chegar a X peso. Isso é mérito. Meritocracia é outra coisa para mim. Que é usada para opressão. Claro que esse negócio, claro. Mas dá para entender a diferença? Claro, Existe o mérito, não? O mérito de que o cara, você olha, por exemplo, o mérito que você tem de ter estudado tudo que você estudou para chegar a estar culminando um doutorado e também estudou inglês e foi para lá para todo. Há mérito em tudo isso. Outra coisa é falar, mas a vida você tem o que você trabalhou para ter só. Exatamente. Todo mundo tem o que merece. Isso é uma idiotice. Exatamente. Todo mundo tem o que merece. E é só acreditar, e só sonhar, e um dia vai dar certo. Exatamente, acreditar que só depende de você. Exato. Esse negócio de só depende de você. Isso é completamente absurdo. É parte aí do discurso meritocrático. Isso é uma coisa porque não depende de você. Então, Claro. Isso é uma coisa que eu vivi na pele lá. Claro. Nós somos nós e nosso contexto, mas também somos nós. Também, por isso tem uma parte do que a gente faz, mas o nosso contexto, como pode você falar que não vai... Contexto social, contexto econômico. Como não vai fazer diferença na vida isso? Então, eu vivi isso na pele lá, sabe? Eu queria acessar algumas oportunidades, não conseguia. Queria fazer determinadas coisas, via certas pessoas com certos privilégios que eu não tinha como ter. Né? Então, faça o que você fizer, né? Exatamente. Faça o que você faça, não ia ter, não né? vai ter. Então, tipo, aí... Então,
Isso aí foi uma mudança de paradigma, assim, na vida. Muito crescimento, né? Muito, muito. E mais uma vez, né? Mudanças que doem, mas que é melhor mudar do que não Claro, mudar. claro. Enfim. Imagina você se perguntando, você escolheria o Felipe de anos atrás, Pois é, né? que tinha algumas ideias que Nem todos temos, né? meritocráticas, E né? a ideia é, eu sinto que é quase, a gente tem que evitar no máximo possível, mas é quase impossível chegar ao futuro com zero vergonha, tá, gente? De ideias Ah, que passadas, né? legal isso. Eu peguei, eu não é ideia minha, eu peguei de Diego Rosarín, que é um cara que eu gosto muito, que sigo, que é brasileiro, radicado no México, um intelectual que eu gosto muito de ouvir. E tentar evitar chegar com vergonha ao futuro, mas Mas é bom, a né? ideia, a ideia é evoluir. Se você não Exatamente. chega com certa Tem alguma coisa errada, se você claro, não tem vergonha. quantas coisas eu devo estar falando aqui que talvez no mês que vem já falo, nossa, Exato, que idiotice que eu pensava, né? E bom, é assim, bora pra frente. Né? Cara, muito bom. Muito bom. E depois as questões de que coisa você acha muito legal que tem lá? Por exemplo, você tá com muita saudade de padaria, né? Mas que coisa você acha lá legais e interessante para o artista, por exemplo, de visão de coisas, que, por exemplo, que visões você tem agora que você pensa, olha como eu agora estou ligado em que isso é importante para principalmente a construção de carreira, que é uma coisa que me interessa muito e sinto que o músico, às vezes, inclusive a universidade, prepara a gente assim um monte para conseguir, sei lá, ser um bom artista de palco, mas depois a gente sai para a rua e não sabe cruzar a rua, porque não sabe se era com vermelho ou era com verde. Um pouco assim, e outras carreiras tem mais um caminho de como ir construindo, talvez, carreira, né? Eu acho que Tem, porque por aí não isso teve foi coisas assim, mas teve sacadas sim, dessas? a minha experiência, né? Tô sempre falando assim do que foi para mim. A minha experiência na formação, assim, que eu estava tendo aqui foi um pouco mais assim, mais estritamente voltada para música clássica. Eu por fora, por conta, eu tinha uma vivência de igreja muito grande, tocando música popular, de igreja, né? Mas assim, né, uma vivência musical mais solta, de improviso, de tocar de ouvido, né? Mas no currículo e no contexto ali, eu acho que eu vivia uma coisa, um pouco mais essa ideia de que de ser esse músico da Torre de Marfim, né? Assim, da música clássica e tudo, desse algo mais sublime e tal, e um certo desprezo a certas outras coisas. Indo lá para os Estados Unidos, não só as necessidades, mas as oportunidades também, e a mudança de cabeça também, eu, assim, eu me expus a fazer de tudo. Então, tocar em restaurante, tocar num baile de carnaval brasileiro, latino, tocar um concerto clássico, sabe? Tudo assim. E eu acho que isso são desafios e são muito enriquecedores, muito bacanas. Assim. Então, mas claro, tem gente que vive isso aqui no Brasil, né? Eu tô linkando isso à mudança de país, porque faz parte do contexto da minha mudança Claro, de vida para e de você país. aconteceu desse Pra mim jeito, aconteceu tendo desse que ir jeito. lá. Aham. E é um lugar assim que, assim, né? Eu sou meio que assim, eu não gosto dos Estados Unidos politicamente, economicamente, né? Fui parar lá por uma série de circunstâncias. Não sei se vou voltar, que vai ser a vida, né? Tem muitos fatores, mas Você poderia voltar e ter um duo de violão, por exemplo. isso seria ótimo. Tô só Então jogando você aqui. vai também, e a gente faz o duo lá. Tá bom. Mas assim, assim, é um lugar, acaba que sendo um lugar central no mundo de hoje para muitas coisas, né? É um centro econômico do mundo, né? E ali na região onde eu tô também
de Washington DC, Baltimore e tal. É uma região que tem essa coisa cosmopolita, assim. Muita gente de muitas nacionalidades diferentes, muitas culturas diferentes e coisas acontecendo, né? Com toda uma afluência de capital financeiro maior, acaba tendo mais oportunidades de tocar e tal. Então essa é uma coisa boa. Não 100% boa, não 100%, que maravilha, mas acaba que rolam algumas coisas, enfim. É interessante, né? São temas, são aspectos muito complexos e profundos, assim, que não dá para falar. Tão simplesmente, né? 12 horas duraria o nosso podcast. E conta, quero te parabenizar e quero que você conte um pouco como foi para a galera as atividades que você fez no GFA, que para quem não conhece, que você saiu na revista e tudo, muito foda, cara. Pô, legal, que o GFA fez se não é um dos festivais de violão clássico mais importantes e grandes do mundo hoje em dia, né? Sim. É a Guitar Foundation of America, né? GFA vem daí. E aí, anualmente, eles realizam uma convenção, né? Um encontro e uma competição e tal. E aí, foi 2 anos atrás que isso acabou me levando de volta lá para os Estados Unidos, que eu fui fazer uma palestra. Eu tinha feito todo o meu estudo aqui de mestrado e tal, sobre o Cláudio Santoro, gravei a obra dele. Que, aliás, você foi o primeiro em gravar as Pois peças. é. Que honra, né? Foi uma honra, sim. Que está tudo no canal do Acervo de Violão, né? E no Spotify. E no Spotify, tá. Tem vídeos, né, no YouTube, mas tá tudo no Spotify. Ótimo. Galera indo lá conferir e ouvir e conhecer a música de Santoro. Né? Agora tem gravação do Edelton também. E uma das peças, a Fantasia Sul-América, tem gravação do Fábio Zanon também. Mas enfim, aí eu escrevi um artigo e na verdade eu propus uma palestra, para apresentar a palestra sobre o Cláudio Santoro, lá, minha obra dele para violão, e aí eles acharam interessante, me convidaram. E aí depois me convidaram para escrever um artigo para a revista Soundboard, que é a revista da Guitar Foundation. Mas olha só, que interessante, que bom, parabéns, super incrível, mas que expertise também a sua. Por quê? E porque você teve essa ideia de expertise no sentido bom. De você foi esperto em ir a propor. Tem um produto interessante aqui talvez para eles. A gente tem que eu acho que o artista tem que ter essa atitude ativa de procurar fazer acontecer, né? E você, se você não ia te chamar o Guitar Foundation of America se você não ia. A minha experiência assim, ninguém chama. Claro. Você tem que fazer as coisas. É você que tem que bater a porta. Então, desde esse lugar. A experiência deles é assim, o pessoal sai chamando, enfim. Eu acho que você tem que ser assim gênio de um nível muito grande, aí você talvez tenha essa experiência de, né, só faz o que você faz e todo mundo sai te chamando. Claro, eu acho que não existe, inclusive. Eu acho que existe. Eu acho que existe, mas só tipo, em algum momento essa pessoa teve que fazer, ou alguém fez por essa pessoa. Tem alguma galerinha que já... professores, então, pequenininho, né? Tem uma galerinha aí que já os pais botou todo para ele desde pequeno. Não quita o mérito deles, que tocam pra caramba. Claro, a parte do mérito, tocam pra caramba. E só tocam pra caramba porque eles que sentaram a estudar. Exato. Mas alguém fez essa chamada, essa ação, né? Essa coisa ativa, alguém fez por ele. Ou alguém que fez tanto que chegou a um ponto que já não precisou mais. E já chamam ele. Eu não acho que David Russell tenha que estar ele procurando lugares, né? Por exemplo, mas quanto tempo ele seguramente correu atrás, né? Então, nesse sentido, eu falo com essa ligação de, olha, a gente tem que estar ligado o tempo todo de pode surgir alguma coisa aqui. E olha que surgiu para você algo muito incrível. E tem uma dúvida. Quando você propôs isso e ele falou, ok, vem, você teve que bancar a viagem? Ou te pagar? Eu consegui a ajuda
da universidade. Ah, tá. Como com carta de anuência, carta de convidado, uma coisa assim? Olha. Olha. Tinha que apresentar. E quando eles te chamaram para voltar e fazer o, o artigo dentro da revista também, mesma coisa? Ou aí... Aí, não, aí foi só faz aí o artigo, né? Ah, o artigo foi, aí sim foi a convite. Ah, Então tá, isso é uma então. coisa interessante nessa dinâmica, né? Você vai lá, você dá um primeiro passo. Então. Então, aí um convite vai vir, uma coisa, a coisa vai aumentando, né? E você abriu a porta ali, no Você Chie abre uma fez. porta, exatamente. No Chie fez. É. Tipo, eu acho que é um aprendizado bom para todos nós, essa experiência sua. A gente tem que ir com paciência e com persistência e Porque cada vez mais a gente tem que ser mais criativo, não só para o que tipo de fraseado vou fazer aqui nessa peça, senão como fazer carreira, né? que fraseado eu vou usar para convencer essa pessoa. Exato, a me e chamar. a retórica, a gente pega a retórica do nascimento real dela, que foi como convencer de que isso aqui é meu, né? Exato. Exatamente, muito bom, querido. E passando um pouquinho a outro assunto, eu quero falar contigo sobre o fato de tocar que nem canhoto, que é uma coisa polêmica isso aqui. Ah, cara, É polêmico isso aí, né? Que eu também sou canhoto, mas toco como diestro, né? Pois é. Qual é a sua postura aí com respeito a isso? Olha, cara, é um assunto complicado, mas eu vou tentar ser simples, assim, porque eu já ouvi pessoas falando sobre isso e pessoas que eu tenho a mesma opinião, que é melhor tocar como destro. Porém, essas pessoas, não vou citar nomes, né? Mas assim, falaram dessa opinião delas, né? Defenderam esse posicionamento de uma maneira tão agressiva, sabe? Assim, eliminando assim, a validade do canhoto. Assim, que eu não gostei, sabe? Por E aí, exemplo, tipo, que coisa idiota tocar falando assim, assim. não tem conversa. Não tem conversa. Ninguém sai virando o piano ao contrário para adaptar o piano para um canhoto. Então para com esse negócio de canhoto que vai virar o violão ao contrário. Não, pera lá. Veja bem, por que isso não pode ser um ponto positivo do violão? Que o violão se adapta ao corpo de quem quer tocá-lo. Sabe? Então, e outra coisa. Veja bem, eu tenho uma carreira como canhoto. Tocando bem pra caramba. Sabe? Então, não, quando você vai para esse lado assim da invalidação do outro e da impossibilitação do outro, se é que essa palavra existe, aí é problemático. Entendeu? E não tenho conhecimento de relatos sobre isso que eu vou falar agora na questão da música e do violão, mas tenho da questão da escrita. Existem muitas crianças que desenvolveram problemas, dificuldades motoras, cognitivas e tal, sendo forçadas a escrever com a mão direita. Queriam escrever com a mão canhota, esquerda porque eram canhotas, mas aí o professor, família e tal, forçando a escrever com a mão direita. Porque o mundo está adaptado para o direito, né? Existem uma série de questões. Né? A maioria das pessoas é destra, e aí isso se torna uma imposição, de certa maneira. Claro. Sem falar que em certas culturas tem até uma questão cultural contra o lado esquerdo, né? Muitas vezes até religiosa e tudo mais. Então, existem várias pessoas que, quando crianças, foram forçadas a fazer as coisas de um lado do corpo, e isso gerou trauma. Olha só. Então, fica um apelo a todos os professores de violão. Isso pode acontecer no violão também, né? Então, vamos ficar atento. É melhor tocar como destro? Por uma série de motivos, não sei nem se eu preciso ficar falando aqui. Mas por poder experimentar vários instrumentos,
Principalmente isso, né? Tem outros que você acha que é melhor por essa questão? Além de você poder chegar numa casa ou num lugar que tem outros violonistas ou Não, outros por exemplo, instrumentos, você conseguir pegar. Lá no Peabody Conservatory, tem todo um departamento de música antiga. E eles têm os instrumentos. Então, lá eles têm violão romântico do século XIX, eles têm vihuela, guitarra barroca, alaúde, teorba. Eu nunca pude experimentar esses instrumentos. Claro. Porque eles são todos feitos para destro. E além disso, tem alguma outra questão que você fale o porquê que é melhor tocar como destro? Não. Destro? Não. Só isso? Só isso. Poder experimentar uma diversidade de instrumentos. Isso. Então, é melhor tocar como destro? É. Porque você vai poder experimentar tudo que é instrumento de corda dedilhada que serão feitos, os que vão estar... E também vai ficar mais fácil de você vender seu violão, comprar violão e tal. Né? Então é o seu acesso aos instrumentos musicais. Né? Mas, veja bem, é isso. Não é tocar como destro não é assim determinante para a carreira. Claro. Tanto é que eu toco como canhoto e eu tenho uma carreira. Então é melhor tocar como destro. Mas se o aluninho, a aluninha, né, você percebe que está muito difícil, você vai forçar até que ponto? Entendeu? Você prefere que ele toque como canhoto, como canhota, ou que não toque? Claro. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, no meu caso, o meu primeiro professor de violão havia passado por esse trauma. Meu primeiro professor de violão foi o Francisco Araújo, violonista e compositor, consideravelmente conhecido, aí, talentosíssimo, que marcou a história do violão brasileiro também. Tive o privilégio de tê-lo como meu primeiro professor, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Ele, como você, canhoto, que foi ensinado a tocar como destro, mas na experiência dele, ele havia sido forçado a tocar como destro. Entendeu? Mas ele sentia dificuldade Ele sentia dificuldade e foi um trauma para ele. Tanto é que eu cheguei na sala para a primeira aula e perguntou: você é canhoto ou é destro? Eu falei: sou canhoto. Ele pegou meu violão, começou a inverter as cordas na hora. Uhum. Eu toco como canhoto por causa dele. Aí eu mudei de professor, fui fazer aula com a professora Aida Sadioro, filha do professor de violão Geraldo Ribeiro, não o Geraldo Ribeiro que, né, a gente conhece, que fez as gravações aí inéditas, né, marco da história do violão brasileiro, mas ele foi um importantíssimo professor ali em Ribeirão Preto. Foi professor do Gustavo Costa, que é professor da USP Ribeirão Preto, inclusive. Então, ela era filha dele, e aí ela foi minha segunda professora de violão. Eu ainda estava ali com uns 10 anos, tocava há meses. Ela falou: olha, é melhor você tocar como destro, dá tempo de a gente mudar. Mas eu não queria. Eu, molequinho, insistindo ali, eu quero... Não. O que acontece? Eu falo assim: eu sou canhoto, eu quero tocar como canhoto. Para mim, naquele momento, era uma questão assim de quem eu sou, era minha pequena identidadezinha ali, entendeu? Era uma coisa valiosa para mim. Não sei, nem sei como é que teria sido tentar me adaptar para dessa, porque não foi possível. Claro, Talvez entendo. eu tivesse desistido de tanto desgosto ali, de estar tocando, sentindo desconforto. E eu iria sentir dificuldade para mudar. Como é que essa dificuldade iria ser trabalhada? Não sei. Podia dar certo, podia não dar certo. Claro. Então, sabe? Eu acho muito legal a sua postura de não ser categórico, que em linhas gerais não é bom ser categórico. Exato, exato. Mas eu tenho uma questão aí e uma opinião um pouquinho diferente também em alguns aspectos. Mas a pergunta é, primeiro, será que realmente existe uma sensação? Porque se você fala, se a gente bota essa premissa que eu vou falar como verdade, o canhoto para tocar como diestro de fato sente dificuldade, então eu apoio que todo canhoto toque como canhoto. Uhum.
Mas a minha pergunta é se realmente existe essa dificuldade. E aí pergunto para você se você pegou nos seus primeiros momentos, botou para um lado, botou para outro e você sentiu uma puta diferença. Veja bem, quando eu falei da dificuldade, né, que, por exemplo, que se a minha professora tivesse me mudado para destro, eu ia sentir dificuldade e tal. Quando eu falei isso, eu não tô nem falando da dificuldade de estar mudando de lado. Eu tô falando da dificuldade de tocar, a dificuldade de aprender um instrumento. É difícil. Todo aluno de instrumento lida com essa sensação de tá difícil. Independente do lado. Tá. Aí que tá. Provavelmente, essa dificuldade natural do aprender um instrumento, naquele momento, eu fosse passar por ela pior de uma ainda. forma mais difícil. Tá, Porque entendi. ia somar a dificuldade natural do desafio de tocar um instrumento a esse desconforto de, nossa, eu tô tocando de um jeito que eu não sou. Porque eu, na minha cabeça, pensava assim, eu sou canhoto. Tá, então entendo. Eu ia somar mais uma coisa difícil. Entendeu? Claro, eu entendo esse ponto e faz total sentido. Mas no começo, você sentiu, a primeira vez que você começou, porque eu não tô nem por perto querendo criticar teu primeiro professor, mas também foi categórico ao pegar o violão e trocar as cordas. Exatamente. De maneira nenhuma eu acho legal o que ele fez. Não. Claro, então também penso, teve um momento, porque por exemplo, eu peguei o violão e direto também eu peguei a primeira vez com 15 anos para tocar, né? Eu vi como é que é? É desse lado. Ok. Tá. Exato. Nunca peguei pro outro lado e vi o que aconteceu. Exato. Então, a minha dúvida é se realmente há uma diferença de um canhoto, porque eu sinto que me dá um pouco uma sensação de que é meio um mito, de que o canhoto toca mais fácil pro outro lado. E, sem ser categórico, eu posso estar muito errado, e com certeza você está me fazendo ver muitas coisas novas nessa ideia nessa polêmica de como o canhoto deve tocar. Porque eu fico na dúvida, realmente deve o canhoto tocar? Porque na verdade, inclusive, eu sinto que o canhoto está tocando certo e o destro está tocando errado. E não por uma questão de ser um contra outro, canhoto versus destro. Porque, não obstante, a gente falava ontem sobre essa ideia de que o som está na direita, né? O som está aqui, o dizer da coisa está aqui. Eu sinto que é muito maior a dificuldade que faz a esquerda. Então, tipo, enquanto a dificuldade para tirar um bom som, por exemplo, se o nível de dificuldade para tirar um bom som ou fazer uma escala rápida está aqui, a dificuldade para que isso também soe aqui, que tem que estar junto, para mim, da esquerda está aqui. Então, na real, desde esse ponto de vista, eu acho que até que o canhoto faz bem a tocar desse lado, sabe? É uma teoria, mas eu tenho uma grande dúvida se realmente, naturalmente, o canhoto pega um instrumento do zero e vai para um lado, fica uma hora, vai para o outro, fica uma hora, fica 10 minutos daí, para que não fique, tem uma hora de diferença de treino para este lado, então por aí pode sentir uma... Entendeu a diferença de realmente existe naturalmente uma questão, como você falou, interessantíssima, de pessoas serem forçadas a escrever. Mas aí faz sentido, porque escrever é só com uma mão, não é com as duas. Por isso eu tenho essa grande dúvida de se realmente há naturalmente uma predisposição ao canhoto tocar para o outro lado, que eu acho que é um pouco um mito, porque você escreve só com uma mão. Eu bato a bola de futebol, eu sou super canhoto, não canhoto, super canhoto. Futebol com a esquerda, basquete que jogava também com a esquerda. Escrevo com a esquerda, me apago todo o que eu vou escrevendo com a própria mão. Tem esse problema, mas é só uma mão que você usa para isso. O tocar instrumentos é o conjunto da cabeça com as duas mãos. Tem alguns pontos aí. Primeiro que não existe o canhoto. Não existe o canhoto. Como seria essa ideia? Existem cada canhoto, cada canhota. Não entendi, não. É um espectro. Esse assunto, né, que a gente está falando isso chama bilateralidade. Qual é a bilateralidade do seu cérebro, da sua motricidade e tal. Não existe assim, ou destro ou canhoto. Existe um espectro. Diferentes graus. Diferentes graus de bilateralidade. Que interessante. Esse que é o negócio. É uma coisa assim
da pessoa. Tem gente que é canhota, que chuta com a esquerda e escreve com a direita. Sim. Tem gente que escreve com as duas. Sim. Tem gente que chuta E com para as- diferentes e pro Exatamente, outro lado super é muito divertido. bom. Minha isso. mãe faz isso. Nossa, que foda. Então, sabe, não existe o canhoto, Entendi. Cara, sabe? é uma coisa a ser muito explorada, né? E, Isso. cara, isso eu acho bonito. É a pessoa, cara. O que importa é a gente. É a gente é o que importa. Se o instrumento pode se adaptar a você, é bom, cara. Você... mas aí Jimi Hendrix tocava com a guitarra de destro virada, né? Tocava do lado... que confusão. Tocava pro lado esquerdo uma guitarra de destro. Cara, dá a volta. E aí? É o Jimi Hendrix, cara. Aham. Você pode tocar o seu instrumento do jeito... Todo mundo pode tocar um instrumento musical do jeito que quiser, cara. Claro. Sabe? Eu acho que essa é o que de tudo que você está falando, que está aportando um novo enxergar com respeito ao que eu tinha, com respeito a essa questão do canhoto tocando, não sei o quê. O que mais fico é esse negócio de faz do jeito que quiser, né? Faz do jeito Já que que você quiser. não é parte da orquestra, que todos os violinos têm que ficar olhando para o mesmo lado, porque senão se batem um com o outro. Mas também podia afastar um pouquinho a cadeira, dar um jeito aí. Entendi. Acho legal essa questão mais relaxada e menos estrita, né? Tem que ser assim. Exatamente. Né? Exatamente, cara. Essa é a minha postura. Entendi. Sabe? Mas é um mundo a estudar, né? É um Eu mundo a acho estudar. que O que acontece? está pouco não explorado. é assim, faz o que quiser. Não é assim também, né? A liberdade existe e tal, mas claro, para quem quer o conselho de um professor, de uma professora, claro, aí vamos trabalhar essa relação. Essa relação de professor, de professora, de aluninho, aluninha, família e tal, ou de aluno adulto, aluna adulta. Mas, agora, então, assim, em termos conceituais, liberdade. O ser humano pode fazer o que quiser, como quiser, né? Em termos fisiológicos, a bilateralidade é um espectro. Muito interessante esse ponto. Talvez nem seja né? Mas assim, é um espectro. Não existe o canhoto, não é de um lado, é um espectro. Dependendo do que, às vezes a escrita funciona de um jeito, às vezes o instrumento funciona, às vezes um outro instrumento vai ter uma sensação diferente. Sabe? O ser humano é esse infinito de possibilidades que tem que ser entendido e tal. Né? Por isso que o principal é encontrar o que é melhor para a pessoa. Né? Dentro da liberdade dela, dentro das possibilidades dela. É assim que eu vejo. Agora, num sentido bem mais prático. Você, professor de violão. Eu, professor de violão. O que eu acredito? Dá o violão na mão do aluno, da aluna. Para que lado ele pegou? Brinca um pouco. Faz uns batuques, faz uns ritmos. Tá? Brinca, vamos agora virar ao contrário. E tal. Experimenta os dois. Entenda no aluno, que não parta de você para o aluno. Claro. Essa é a minha filosofia que não parta de uma imposição. Dar aula. Tudo parte do aluno para mim. Tudo vem do aluno para mim. E aí eu vou fazer parte daquilo da melhor maneira possível. Né? A partir do que eu conheço. Eu não determino nada. O aluno é que... Né? A trajetória, a vida é do aluno, da aluna. Então, brinca com o violão, brinca de vários lados. E quem vai viver e carregar com todas essas coisas vai ser o aluno. Né? É o aluno. Então, veja que lado que se sente confortável. Aí pergunta, como é que você sente? Você gosta mais de fazer assim com essa mão, ou fazer assim com essa e tal? O que sente mais natural? Tal. E vê, com que mão que você escreve? Ou se é alfabetizado ainda, né? Mas sacar qual é a bilateralidade e a sensação de conforto do aluno dos dois lados. A partir disso, você vai guiar o aluno. Claro, tendo um parâmetro. O que é melhor? Tocar como destro. Para que o aluninho, a aluninha, tenha acesso ao maior número de instrumentos possível. Né?
Mas, se existe uma complicação, existe uma forte Claro, isso inclinação, eu ia você não vai querer perguntar. gerar um trauma. Exato, isso eu ia perguntar. Esse parâmetro você só coloca na prática quando você quer para aluno tanto faz, tanto fez, né? Ou naturalmente vai para o destro ou tanto faz. Aí você se dá Aí, essa preferência, aí, por né? exemplo, se o aluno fala assim, ah, não, eu gosto mais de fazer aqui, com a esquerda. Aí você pode falar, ah, que legal, é, mas aí você tem que saber tratar e argumentar com jeito, com carinho com o aluno. Ah, mas você sabe, ó, violão, as duas mãos tocam, não é só essa mão não que você fala. Saber falar na linguagem da criança ou do adulto, na linguagem, as duas mãos tocam. Você pode tocar com as duas. E aí você fala, ó, se você aprender a tocar com essa, você vai conseguir tocar todos, falando para criança, você vai conseguir tocar todos os violões do mundo. Já pensou que legal? Agora, se você tocar com essa, você só vai conseguir tocar o seu. Fala com jeitinho com a criança, sabe? E aí, e vai construindo essa relação. Provavelmente você vai conseguir convencer com carinho, Mas, claro, convencer a você criança a fazer assim. vai tentar um pouco convencer isso só se você não vê uma real dificuldade em tocar desse jeito, né? Você tem que ter tato também é assim, vamos tentar superar a dificuldade? Aí você tem que fazer o aluninho acreditar que vale a pena superar aquela Mas dificuldade. pergunto pelo fato de que você falou de gerar esse trauma. Exatamente. Isso, Porque né? existe essa, dentro da teoria, existe essa possibilidade de suposta dificuldade natural, que também é uma teoria, de Veja tocar para bem, cá. mas eu, por exemplo, agora eu vou falar de mim, né? Eu sou o canhoto que eu conheço. Melhor do que, né? Eu, antes de fazer aula de violão, eu já há anos eu brincava de guitarrista com a raquete de tênis. E para que lado? Canhoto, entendeu? Eu já estava há anos estudando violão. Eu estava estudando violão, cara. Eu ouvia música de guitarra e tal, e eu empunhava ali a raquete de tênis, seguia o ritmo, aqui com a minha mão E o bom é que esquerda, você não errava uma nota, não né? errava uma nota, exatamente. E eu sabia que vindo pra cá era Mais agudo e vindo agudo. pra cá era grave. Eu já tava treinando, eu já tava há anos desenvolvendo uma cognição assim, cara. Você entendeu? Conseguiria mudar? Provavelmente conseguiria. Mas eu era uma criança que não queria. E eu tinha que ser respeitada. A criança tem que ser respeitada. Claro, a criança A tem que ser vontade da criança respeitada. tem que ser respeitada. Então é isso que eu acredito, cara. A única Entendi. coisa categórica é o O respeito ao ser respeito. humano. Que bom. E é isso que eu acho. Muito, eu acho que você encerrou muito lindo É. que é uma coisa que fica muito aberta, né? Ainda eu acho que está muito, E se fosse fechado, não tinha graça? é claro, mas está muito, além de que assim muito, está muito pouco explorado ainda. Eu acho que é um campo muito fértil ainda de qual é a verdade aí, como a gente fala em espanhol, a verdade la milanesa, qual é? La Adorei. verdade la La milanesa. verdade da milanesa. Mas, querido, muito Muito bom. obrigado. Eu Cara, uma estou muito delícia, feliz cara. de Isso ter aqui é você um aqui. momento de amigos e muito bom compartilhar Você com é quem uma assiste. pessoa muito interessante, cara. Que A isso, mais cara. eu te Você que. conheço, de verdade, a mais eu te conheço, mais fico te admirando Eu desde também, cara. muitos Eu também. aspectos. Poxa. Estou sendo muito abençoado em te conhecer e em ter essa amizade que eu já estou achando muito maravilhosa. Eu também, cara. Eu acho que a galera que está ouvindo aqui aprendeu muito. Quero te agradecer por Eu estar também nesse aprendi espaço muito. e se você quiser deixar falar alguma coisa para os artistas, os músicos que estão aqui ouvindo, querendo fazer carreira, o tempo agora é teu. Mas agradeço demais, estou super honrado. Poxa, cara. Obrigado demais mesmo. Assim, uma delícia. É uma honra. Você é um artista, você é um produtor, você é um realizador de coisas maravilhosas, você tem uma força de realização que é muito motivadora, muito inspiradora. Você é um violonista super potente, poderoso, que inspira também. Então eu fico muito agradecido pela amizade, pelo momento de conversa e por você possibilitar isso de a gente alcançar outras pessoas, assim, compartilhar algumas coisas e ter de volta também, talvez o que eu poderia é,
dizer é estender a possibilidade né, de a gente estar conectado aí com quem quiser, Instagram, YouTube, meu site, é só pegar lá pelo meu nome, Felipe Garibaldi, e tá tudo por aí. Muito obrigado, Obrigado, querido. cara. Uma vez mais, obrigado Valeu, mesmo. valeu, valeu. Valeu, viu? Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês, a todas e todos por seguir aqui a volta de Reflexões de um Músico, que vai ter daqui para frente muitos capítulos. Tomara vocês tenham gostado, curtido. Se vocês acompanharam até aqui, nossa, obrigado demais. Obrigado, vocês são daquela galera forte aí, firme. Sigam Felipe Garibaldi, o nosso grande convidado de hoje, em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, o site dele. Acompanhem o trabalho dele, que é muito enriquecedor. Vai estar todo aqui na descrição do vídeo. E se você está escutando nas plataformas de podcast, vai ter o link para você acessar o vídeo no YouTube e ter todas as informações. Muito obrigado. Se você gostou desse projeto, pode se inscrever ao canal e continuar compartilhando, que ajuda muito ao algoritmo, né? Ao nosso novo Deus algoritmo. Muito obrigado, galera. Meu nome é Lautor Pérez Batalla e a gente se vê no próximo capítulo. Aê! Ai, cara, que papo gostoso, mano.